Olá, tudo bem com você? Faz tempo que eu não falo aqui, não é? Bem, antes de qualquer coisa, você que deve estar vendo aí passando na sua timeline, né? Ou recebeu pelo WhatsApp, esse vídeo não é um vídeo curto. E eu não estou muito preocupado com isso não, então assista se quiser. Depois não vai reclamar, você grava vídeo longo, podia fazer vídeo curto. Bem, entenda uma coisa, não é um vídeo comercial, não estou querendo ser blogueirinho com esse vídeo, simplesmente eu estou agradecendo, simplesmente eu estou compartilhando alguns momentos que aconteceram comigo e que hoje eu estou coletando os frutos disso. Isso quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. E na realidade, a gente tem que ter responsabilidade com essa qualquer coisa que a gente faz. Da mesma forma, nós podemos querer o que a gente quiser. Só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que deseja, porque na realidade pode vir a acontecer. E mais uma vez, a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que decreta, por aquilo que deseja. Eu vejo muitas pessoas querendo, desejando, pedindo, reclamando e uma série de coisas, não é? Na realidade, se a gente reclama demais e não toma uma atitude, simplesmente não passa de uma reclamação. É uma reclamação vazia, só para conversar. Tem muita gente que faz isso o tempo todo. Reclama, reclama, reclama. Reclama da mãe, reclama do pai, reclama do filho, reclama do marido, reclama da esposa, reclama de tudo. Do serviço, que comeu, que não comeu, do carro. E aí a vida inteira é feita de reclamação. Eu não vou condenar essas pessoas não, porque eu também já fiz isso por um tempo. Teve um momento que eu estava reclamando demais. Só que quando eu compreendi isso, que eu estou dizendo agora, eu comecei a mudar de vida, eu comecei a tomar algumas atitudes. E essas atitudes que eu comecei a tomar foi porque eu não estava conformado com a vida que eu estava levando. E, sinceramente, eu não estava gostando daquilo, caramba. Eu tenho o direito de não gostar da forma como as coisas estão acontecendo. Mas se eu não quero continuar reclamando e eu quero mudar aquela realidade, eu tenho o dever, a obrigação de fazer melhor. De procurar a melhora. E foi o que eu fiz. E é essa melhora que eu quero compartilhar com você. É sobre isso, sobre o que eu fiz e o que eu estou fazendo, porque ainda não alcancei o ápice dos meus desejos, o ápice daquilo que eu quero fazer, não é? Mas eu quero compartilhar contigo exatamente onde eu cheguei. Começando, você já deve estar vendo aí que eu estou com a barba diferente, né? Ou melhor, sem barba. Eu fiz essa experiência para ver como é que estava o rosto e tal. Muita gente falou que eu rejuvenesci, que eu fiquei mais novo, que melhorou a aparência. Teve gente, não, eu prefiro a barba. Mas são as opiniões das pessoas. E eu perguntei essas opiniões. Então, evidentemente, eu estou preparado para receber a opinião de todas as formas. De gente que gostou, de gente que não gostou. Porque é assim que é. A partir do momento em que a gente dá essa liberdade, nós não podemos reclamar. Fulano está se metendo na minha vida. Se eu estou dando liberdade, evidentemente a pessoa vai se meter. E às vezes a gente dá liberdade das pessoas se meterem na nossa vida inconscientemente. A pessoa vai sendo reforçada ou positivamente ou negativamente com aquele comportamento. Por isso que o comportamento assertivo é o mais interessante. E é sobre isso que eu comecei a aprender. Por que eu comecei a aprender? Porque eu vi que muita gente se metia na minha vida. Eu apanhei muito. Não só apanhei de uma forma não literal, como muita gente diz aí, apanhei da vida e tal, mas eu apanhei literalmente. Teve uma época que eu apanhava no dia sim e no outro dia também. Enfim, essa não é a questão, mas eu não gostava de apanhar. Tanto é que eu detesto sentir dor. Não tenho uma tatuagem, por exemplo. Na minha época de juventude, eu resolvi furar a orelha e tal, deixar o cabelo crescer, mas a dor da orelha foi rapidinho. Mas eu não consigo sentir dor, eu não gosto. Isso sou eu. Porque eu apanhei demais, então eu senti muitas dores. E também não gosto de causar dor. Só que as dores que a gente causa, muitas vezes, não é física. Às vezes a gente causa dores emocionais nos outros. E isso também foi uma coisa que eu quis mudar. E quero mudar, porque eu sei que ainda causo dor
em algumas pessoas, assim como algumas pessoas também causam dores em mim. Mas eu ia ficar reclamando, ou ia procurar uma nova forma de vida, ou ia procurar uma nova forma de ação. Eu decidi mudar, eu decidi fazer as coisas diferentes. E quem me conhece sabe disso. Não é verdade? Eu passei por situações terríveis. E não foram situações que foram faz muitos anos. Não, foi o ano passado, por exemplo. O ano passado eu posso dizer, o ano passado e talvez o de 2018, perdão, eu posso dizer que foram os piores anos da minha vida. Eu passei por todo tipo de problema que vocês possam imaginar. Fui perseguido, fui caluniado, passei necessidades de não ter o que comer dentro de casa, fiquei devendo muita gente, não tive a minha cabeça plena para fazer muita coisa. Na realidade, eu não conseguia nem pensar direito. Vocês podem ver que tem muito tempo que eu não gravo um vídeo. E se quem acompanha aí sabe que eu fiquei um tempo sem gravar, porque eu evito gravar ou escrever qualquer coisa que eu não dou testemunho. Porque senão eu seria hipócrita e demagogo. E no final das contas eu combato tanto a hipocrisia e a demagogia que eu não poderia fazer isso. Isso não quer dizer que eu não venha a ser hipócrita ou demagogo, mas de forma inconsciente, não consciente. Então, voltando ao assunto, eu errei. Eu cometi muitas falhas. E cometi muitas falhas até por desespero. E foi criando uma bola de neve, né? E esse dever não foi um dever só financeiro, foi um dever moral. Eu falei com muita gente que eu gosto. E muita gente que gosta de mim. Eu estou admitindo que eu fiz isso. Até porque eu defendo que ninguém erra propositalmente, a não ser que a pessoa seja um psicopata ou um sociopata, porque tem ausência, né, de sentimentos. Mas as pessoas que erram, elas erram porque querem acertar. Erram por desespero, erram porque acreditam que aquela é a melhor maneira. Mas quando a gente passa para pensar e a gente começa a adotar pensamentos mais nobres, atitudes mais nobres, a gente começa a perceber que, opa, pera lá, eu posso agir diferente. Eu posso agir assertivamente. Se você quiser saber um pouco mais, tem aí na internet uma série de informações falando sobre os 4 tipos de comportamento, né? Comportamento agressivo, o comportamento passivo, o comportamento assertivo, que é esse que eu estou adotando, e tem o pior comportamento, na minha opinião, de todos, que é o comportamento passivo-agressivo, que é aquela pessoa que agride passivamente e fala, não fiz nada, não agredi nada, não sei o quê, e aí coloca toda uma inversão de valores. Isso a gente já está acostumado por aí, mas enfim. Então eu cometi muitos erros e ainda estou devendo muita gente. E devendo não só financeiramente, mas devendo um agradecimento. Tanto é que eu marquei algumas pessoas aqui que eu devo gratidão, que eu devo satisfação, que eu devo algum dinheiro. Porque eu não consegui pagar tudo. Foi muito difícil. E o que eu quero dizer para essas pessoas, que eu até marquei, que possivelmente está vendo esses vídeos, eu vou pagar cada um. Eu vou cumprir com cada compromisso acertado e acordado. Eu só peço um pouco mais de paciência, porque foi muito difícil, eu fiz muita bobagem, e fiz bobagem por desespero, e fiz bobagem, não é uma justificativa de qualquer jeito, eu estou explicando de fato. Fiz muita bobagem por não ter a cabeça plena como eu estou tendo agora, de não conseguir pensar como nesse momento eu estou pensando e raciocinando. Eu não tive condições de planejar o futuro, eu não tive condições de planejar as ações de médio e longo prazo. Para mim tinha que ser tudo imediatista, tudo a curto prazo. Então as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. É simples. Sobrevivência. Essa é a palavra, sobrevivência. Como eu falei que esse não é um vídeo curto, então se você está assistindo até aqui é porque você quer saber o que eu fiz para mudar. Enfim, então quando eu me vi em 2018 numa situação muito complicada e com pouquíssimos recursos, eu decidi tomar algumas atitudes. Inclusive, uma das pessoas marcadas aqui faz parte desse processo, porque ela me viu
nesse início, né? Ela sabia que eu estava planejando isso e sabia que eu já estava trabalhando para essa construção, embora tivesse aí o desespero, como eu falei antes, embora não tivesse a cabeça no lugar, eu consegui pontualmente realizar algumas atividades para alcançar a plenitude que eu estou agora. Eu posso dizer para vocês que eu estou muito bem sucedido financeiramente? Não. Ainda me falta muita coisa no âmbito material. Mas eu posso dizer com toda certeza, eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Porque eu aprendi a ser resiliente. Porque eu aprendi a observar todos os problemas que estão acontecendo. E ao invés de reclamar, eu comecei a pensar na solução. Tanto é que eu estou pensando na solução agora, tanto é que eu estou agindo na solução e estou aqui em carne e osso, até o presente momento vivo. Não sei se você vai ver esse vídeo depois que eu morri, mas eu estou vivo quando eu estou gravando, né? E aí, estou aqui compartilhando com você. Eu sou muito bem sucedido, porque eu aprendi algumas coisas que eu vou começar a falar agora. Quando eu era mais novo, eu tinha aí por volta dos meus 16, 17 anos, e eu tinha uma grande amizade naquela época, né? Com alguns amigos, como todo mundo tem, adolescente, a gente é amigo, tá o tempo todo, mas o pai de um desses amigos compartilhava comigo sabedoria, compartilhava comigo o seu dia a dia, e eu fazia parte daquele meio, fazia parte porque hoje eu não faço mais, não quer dizer que se voltar lá, que teve algum problema, não, não é isso que eu estou dizendo que na época eu fazia parte. Tem que justificar porque a galera do mimimi é complicada. Vai pegar precedente para falar bobagem. Então, estou justificando exatamente por isso. Estou justificando a justificativa. Mas, enfim, vamos lá. E aí, uma certa feita, a gente sempre conversava sobre filosofia, sobre misticismo, esoterismo. Ele me orientava principalmente sobre assuntos da vida. A base fundamental que ele utilizava, que ele é um praticante, ele é um participante, é um grande mestre desse assunto, a gente falava muito sobre a Ordem Rosa Cruz. Isso em 1996. E ele compartilhava comigo algumas informações, eu participava de algumas atividades, essas atividades abertas ao público, né? Atividades juvenis, enfim. E uma certa feita eu tinha visto uma história, sabe esses filmezinhos de luta que a gente assiste ninja? E em Vitória da Conquista tinha um cine antigamente chamado Cine Glória. E esse Cine Glória servia para passar dois tipos de filme. Esses filmezinhos de luta, de ninja e tudo mais. E passava também filme pornográfico, mas eu era menino, não podia ver. Não tive a oportunidade de assistir filme pornográfico no cinema. Quem assistiu aí, revele sua idade. E aí, no fim das contas, a gente saía de lá, né, assistia aqueles filmes de ninja, já saía levantando e chutando, pá, pá, e não sei o que, e saía com aquela coisa meio doida por Vitória da Conquista, chutava lixo, batia em orelhão, pulava pra bater naquelas placas de pare, não sei o que. Nossa, era uma coisa de menino, coisa de jovem, e a gente subia em parede, e brincava tudo, fingia ser ninja. Quem nunca fez isso? Principalmente na nossa geração, que a gente não tinha internet, não tinha celular, então a nossa brincadeira era feita assim. E aí, eu me lembro de num desses filmezinhos de ninja, o discípulo perguntou para o mestre assim, mestre, você é faixa preta, tem todo o poder, por que você não usa o poder? E o mestre respondeu para ele que não precisava usar o poder. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Por exemplo, se você olhar o filme Karate Kid, o seu Miyagi ele não mostra muito poder. Ele ensina para o Daniel San quanto que vai. E quando ele resolve aplicar o poder, ele dá um golpe tchá, e quebra as garrafas e não sei o que. E mostra para todo mundo ali que ele é um grande mestre. E todo mundo fica com aquele medo. Ah, seu Miyagi, não mexe comigo, enfim. Mas aí eu fiquei grilado e questionei seu Florisvaldo, né? Que é o pai de João Paulo, que também está marcado aqui. E perguntei para o seu Florisvaldo, qual é então o motivo da pessoa passar a vida inteira treinando arte marcial, querendo aprender, se torna um mestre, e depois se torna um mestre e não vai usar? E contei para ele a história do filme, então aquele mestre se tornou um jardineiro e estava feliz sendo aquilo. Aí seu Florisvaldo, naquela época, respondeu para mim assim, é porque ele não precisa usar o poder, porque ele é o poder. Confesso que eu não entendi nada naquela época. Fingi que entendi, fiz aquela cara de paisagem. Mas como assim ser o poder? Aí,
Isso foi passando. Hoje eu entendo o que ele quis dizer naquela época. Quando a gente tem o poder, quando a gente é o poder, não só uma questão de ter, mas uma questão de ser, a gente não precisa ficar provando para ninguém. É interessante que, como a gente tenta provar o tempo todo que a gente é capaz, como a gente tenta o tempo todo provar que a gente sabe, que a gente faz e que acontece. Pra quê? E na mesma época a gente tinha aquela música da Legião Urbana, de Renato Russo, que dizia assim: eu tenho que provar para todo mundo que eu não tenho que provar nada para ninguém. É bacana, porque caramba, eu estou entendendo isso hoje. Então, assim, a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente não tem que justificar nada para ninguém. Mas a gente ainda faz isso. Eu estou fazendo isso agora, estou provando, estou justificando agora, porque nós somos seres sociais e isso é importante compreender. E como seres sociais, nós vamos cometer erros dentro da sociedade. Nós vamos proferir qualquer palavra ou qualquer atitude preconceituosa. Não adianta você falar que é isento ou isenta de preconceitos. Ninguém é isento de preconceito. O preconceito, antes de qualquer coisa, é um artifício da sobrevivência. Vamos puxar pela antropologia? Por que a gente observa, só um adendo para vocês entenderem um pouquinho, por que a gente observa e começa a enxergar rostos nos locais mais abstratos? É possível que você olhe para essa cortina aqui e de repente encontre algum rosto, carinha, olhinho, boquinha, narizinho, enfim. Por quê? Por que os veículos que a gente usa, coincidentemente, de frente tem uma forma, parece uma cara, e de trás também parece que tem uma carinha olhando para você? Por quê? Porque lá no tempo passado, nos homens da caverna, tudo bem, se você acreditar no criacionismo, é um problema seu, um direito seu, mas eu acredito na evolução e defendo isso. Mas enfim. Então, no tempo dos homens das cavernas, o ser humano tinha que estar atento a qualquer rosto, porque esse rosto gigante podia ser um rosto de um predador que a qualquer momento podia pegar a gente. Então a gente adotou esse tipo de coisa. Não é à toa que quando a gente estuda a psicodinâmica das cores, a gente compreende por que a cor vermelha simboliza perigo, atenção, por que o vermelho está lá no farol, por que o vermelho está no hidrante, por que o vermelho está no extintor. Para simbolizar, a gente olha, qualquer hipótese de perigo, olha para o vermelho, presta atenção no vermelho, saída é vermelho, o vermelho chama muita nossa atenção. Porque o fogo é vermelho. Então, biologicamente, nós fomos aprendendo a registrar essas coisas que nos levam ao perigo, que nos levam à alegria, que nos dão fome. Então, não se engane. As coisas sociais, quando um publicitário, que é o meu caso, eu sou publicitário e tal, quando o publicitário, quando o marqueteiro, quando o arquiteto ou arquiteta pensa em algum elemento, ele sabe para que serve aquele elemento, porque estudou antropologia e sabe muito bem como atingir a sua mente. Combinado? Então, a partir do momento em que a gente começa a se justificar socialmente, é porque a gente sabe que todas as pessoas são dotadas de preconceito. E como eu falei que o preconceito é uma questão de sobrevivência, é exatamente isso. Se a gente não tiver aquela impressão, nossa, será que alguma coisa vai acontecer? Será que é um rosto? Será que é um predador? A gente morre. Então também registramos ao longo da nossa existência o preconceito como base de vida. Por isso que tem muita gente que tem preconceito com aquilo que é novo, com aquilo que não compreende, com aquilo que não reconhece como bom. Ela não sabe. Então a mudança tem que acontecer aos poucos, porque nós somos biologicamente preparados para evitar a mudança. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, pode custar a nossa vida. Mas quando a gente vai tomando consciência disso, a gente vai se permitindo a mudança, a gente vai se permitindo conhecer, a gente vai se permitindo desvendar dos preconceitos. E aos poucos a gente consegue ir além. E aos poucos a gente consegue mudar. E qual é o maior preconceito? Somos nós conosco mesmo. Ou melhor, vou reformular, porque ficou ruim essa parte aqui. Eu não vou editar esse vídeo, não. A pior parte do preconceito é quando a gente conceitualiza
a nossa formação, o nosso caráter, as nossas ideias baseado no que os outros pensam sobre nós. Baseado naquilo que as pessoas sempre falaram pra gente. Você acredita que teve gente que falou pra mim: você é mau, você é um monstro, você é maldoso, você não presta, você vai ser bandido, você é um drogado, você é um viciado, você é um babaca. Sabe quem foi que me disse isso? Gente da minha família, que deveria me proteger. Mas isso não aconteceu. E eu acreditei, e ainda acredito, diga-se de passagem, que muitas coisas dessas eram verdadeiras. Até que eu entendi que é outra questão biológica, naquele processo, eu entendi que fugir era a melhor questão, porque eu queria sobreviver, eu queria me proteger. Então eu fugi de muitos problemas, eu fugi de muitas questões. O problema é que eu não sabia que essa decisão de fugir fazia com que o problema, muitas vezes, acompanhava e seguia. Eu não estava fugindo de um predador que de repente ia esconder de mim, que ia esquecer de mim, que eu não conseguiria me esconder. Eu não estava fugindo desse predador. Eu estava fugindo de um predador que estava enraizado na minha mente. Escondido, lá no fundo, e que eu não entendia direito. Pois hoje eu entendo e vejo esses predadores. Não todos, evidentemente, mas eu vejo alguns. E esses predadores eu estou aos poucos também enfrentando um por um. Não adianta pensar: tudo posso, eu sou invencível. Cara, para com isso, não delira. O delírio é um problema. A gente, tudo posso naquele que me fortalece, não sei o que, e vai. Enfim, cara, bota uma coisa na cabeça. Deus é maravilhoso. Não estou questionando isso. Tá? Deus é maravilhoso. A gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim. Eu não estaria hoje falando aqui tudo isso se não fosse a obra de Deus na minha vida. Ponto. Não estou falando agora, não vou entrar nem nesse mérito para a gente não abrir mais espaços, tá? O que eu quero dizer é que não delire. Nem sempre é sabedoria enfrentar a tempestade com um barquinho desse tamanhinho. Cara, para. Às vezes é necessário fugir. Sim. Porque fugir vai te dar um espaço para você pensar melhor, vai te dar um espaço para você respirar, vai dar condições de você se esconder daquele predador. O que eu estou dizendo é que a fuga pode ajudar. Mas nem sempre a fuga vai ajudar, porque o problema pode te acompanhar. Então cada caso é um caso. Está compreendendo isso? O que eu estou dizendo é o equilíbrio, o meio termo. E não é o equilíbrio e meio termo, por exemplo, de 10, né? Eu aprendi isso com a aula do professor Bertoni, na aula de ética, lá no curso de filosofia na UESB. Não é o aritmético. 10. O equilíbrio de 10 é 5. Não é bem por aí. Tudo bem, a gente está no campo aritmético. Mas o equilíbrio é você ponderar as coisas. Usar de acordo com a necessidade, compreendendo, analisando, sabendo o que é bom, sabendo o que é justo, sabendo por que as coisas estão acontecendo. É isso. Beleza? Então fugir também faz parte desse processo de resgate. E eu fugir. Fugir mesmo, e se necessário, para algumas situações, fugirei novamente. Hoje eu estou fortalecido o suficiente para dizer para alguns predadores: eu estou pronto para enfrentar vocês. Não vou fugir mais. Mas para outros predadores, falam: calma aí, eu ainda estou fugindo. Porque eu não vou enfrentar, eu não sou idiota. Não adianta eu delirar e achar que agora, porque eu ganhei algum peso, e você pode dizer literalmente que nunca me viu mais gordo, que é um outro processo, porque eu queria ganhar um pouco mais de peso. Então, eu não vou chegar agora, de repente, e falar: porque eu ganhei peso, vou entrar na musculação, vou fazer arte marcial mistas e vou tentar o UFC. Eu vou morrer. Então não vou delirar com coisas que eu não sou capaz de fazer, mas eu vou prestar atenção naquilo que eu posso fazer. Quais são as minhas capacidades? E é o que eu estou fazendo. Eu estou explorando as minhas capacidades. Eu estou fortalecendo aquilo que eu sei fazer de melhor. E para enxergar aquilo que eu sei fazer de melhor, eu tive que passar por uma série de situações.
Eu tive que enfrentar muitas questões delicadas. Eu coloquei em risco a minha própria vida e ainda estou colocando em risco. Porque tudo isso faz parte do processo da escalada do sucesso. E o sucesso, que eu estou dizendo, não é o sucesso monetário. Cara, pare de pensar que sucesso é só dinheiro. Sucesso é quando a gente consegue realizar algo que a gente queria há muito tempo. Só o fato de você saber caminhar, você é bem sucedido nesse aspecto. Porque você, quando era bebê, talvez você nem se lembre, mas você vê outros bebês, então você caiu, você se arrastou, você engatinhou, você teve que fortalecer a coluna, teve que fortalecer os músculos, teve que aprender a se equilibrar. Então você é muito bem sucedido, ou muito bem sucedida, porque eu não posso esquecer das mulheres, naquilo que se propôs a fazer, que era caminhar. Sabe quando é que a gente se dá conta disso? Quando a gente perde qualquer movimentação das pernas ou de algum membro que não permite que a gente caminhe bem. E aí a gente começa a dar valor. Por isso que diz na Bíblia, por exemplo, dai graças a tudo. A gente tem que ser agradecido a tudo e a gente não agradece, a gente só reclama, que foi o início de tudo lá. Eu estou aprendendo a não reclamar. Faça da sua vida o que você quiser. Você é dono da sua vida. Eu estou dizendo o que eu fiz. Se lhe servir, ótimo, maravilha, sirva para você, se não... Enfim, você é a pessoa que vai fazer da sua vida o que quiser. E eu sou a pessoa que estou fazendo da minha vida o que quiser. Isto que eu quero. Então, eu agradeço a Deus quando faço xixi, quando faço cocô. Sim, porque eu sei o que é ter um ressecamento. Eu sei o que é não conseguir fazer cocô. E quando a gente vai fazer cocô, quando está ressecado, dói. Mas, Ítalo, você está falando muito de cocô. Para de mimimi. Para de mimimi. Deixa de bobagem. Eu estou falando coisas sérias, assuntos sérios, porque eu aprendi a agradecer a Deus por tudo. E foi Ele que me deu a força. E é Ele que está me dando força. E esse Deus não foi encontrado em religião nenhuma, não. Esse Deus foi encontrado como Ele me ensinou, como eu aprendi a orar e a louvar a Deus e agradecer a Deus em espírito e em verdade. E quando eu falo Deus, entenda o que você quiser. Se quiser chamar de cósmico, de Alá, de Jeová, de Javé, problema seu. É o Deus da sua compreensão, como você compreende, e é o Deus do seu coração, como você ama. Se você tem uma compreensão de Deus e tem um amor a Ele, está tudo certo. Ele vai se manifestar a você da forma que você estiver preparado ou preparada para percebê-lo. E acredite, Ele manifesta. Mesmo que você não acredite em Deus, é um direito seu. Também não estou aqui fazendo juízo de valor. Mesmo que você não acredite. Se você estiver tentando acreditar nesse Deus da religião, você nunca vai acreditar. Se você estiver buscando Deus dentro desses planos esotéricos, místicos, a cabalinha e não sei o quê. Eu estou dizendo que a cabala é um assunto muito sério, mas do jeito que está sendo feito aí, está tudo muito prostituído hoje. As pessoas querem lacrar, querem imitar, querem ganhar dinheiro de todas as formas. E aí estão invertendo os valores e jogando as verdadeiras coisas fora. Então, se você estiver procurando esse Deus, você não vai achar. Tá? Porque eu também procurei esse Deus e não achei esse Deus. Eu fui achar Deus dentro de mim. Vou até ilustrar, ó, aqui dentro, tá vendo? Ó, dentro de mim. E entendi a palavra Emanuel. É só dividir. En-manu-el. El sempre significa Deus. Mano ou manu, humano. E em é dentro. Então significa Deus dentro do humano. E quando eu percebi Deus dentro de mim, eu bati o meu joelho no chão e agora começa a contar a história e a escalada de sucesso. Eu bati o meu joelho no chão e pedi a Deus uma solução, e pedi a Deus uma providência, e pedi que Deus renovasse a minha vida, e pedi que Deus me tirasse daquela situação. E eu tenho testemunhas. Eu tenho uma testemunha que estava comigo na hora em que, chorando, eu clamei a Deus misericórdia. Eu clamei a Deus a sabedoria. Eu clamei a Deus uma solução para aqueles problemas, porque eu já não estava aguentando mais. Porque eu estava passando situações muito delicadas. Algumas pessoas sabem, que inclusive algumas pessoas me acolheram, me protegeram, me serviram. E aí Deus
agiu na minha vida. E eu vou contar como é que foi. Algumas pessoas sabem disso, mas agora publicamente todo mundo vai saber. Claro, se você estiver vendo até aqui, porque meia hora de vídeo, quem é que vê tudo isso? Mas enfim, aí eu clamei a Deus 2 horas da manhã. Lembro como se fosse hoje. E eu estava fazendo alguns serviços e me empenhando naquilo, estudando para fazer e tal. Quando foi 9 horas da manhã, uma cliente, que eu já tinha feito o trabalho dela, apresentei para ela o trabalho, ela não aprovou, é o direito dela, ela tinha até dado um adiantamento. Ela não aprovou, e aí eu falei, tudo bem, já que você não aprovou, eu vou fazer de novo. E fiz novamente o trabalho dela. No que fiz o trabalho dela novamente, tem praticamente um ano, porque foi período de carnaval mesmo. Olha que interessante, isso tem um ano. E aí, quando eu fiz novamente, eu marquei a reunião com ela. Falei, olha, tá pronto o seu material para te apresentar e tal, 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 tal. Ah, vamos marcar sim. No dia ela ligou cancelando. Depois tornou a marcar, ligou cancelando novamente. Aí passou. Não deu notícia, eu também fiquei na minha. E quando foi nesse dia, que eu estou falando para vocês, que eu fiz o clamor a Deus às 2 horas da manhã, quando foi 9 horas, essa cliente me liga, cancelando o serviço. E pedindo o dinheiro adiantado de volta. Mas, gente, eu estava passando necessidade, eu estava sem o que comer dentro de casa. Eu não tinha dinheiro. E tinha trabalhado para ela. E aí, você no meu lugar faria o quê? Eu virei para ela, educadamente, falei, olha, fulana de tal, não vou citar o nome, porque ela é uma pessoa muito conhecida, enfim, e eu tinha na casta de pessoa de bem, enfim. Cada um do seu jeito. Aí eu virei para a pessoa e falei, fulana, eu fiz o serviço para você. Você não aprovou. Eu trabalhei e fiz o serviço. Eu fiz novamente o serviço para te apresentar. Você se recusou a ver. Eu não me recusei em concluir o seu trabalho, em concluir o seu serviço. Tive que editar, eu falei que não ia editar, mas no fim das contas estourou o tempo limite, mas eu vou continuar assim mesmo. Tá? Deixa eu só posicionar aqui, bem, posicionou um pouquinho diferente, mas enfim. Eu estava falando, e aí eu falei para ela que não ia ter que devolver, só retornando, né? Que não ia ter que devolver o dinheiro dela porque eu fiz o serviço. Ela ficou muito chateada, eu também muito chateado, todo mundo embravecido. No fim das contas, ficamos por isso, desligamos o telefone e eu falei com ela, estou à sua disposição para o que você quiser, para fazer, para retomar o trabalho, não vou deixar de fazer o seu serviço, mas enfim, eu não sou obrigado a lhe devolver dinheiro algum. Ah, que não sei o que. Eu falei, se você quiser procurar o jurídico, procure o jurídico, procure o que você quiser. Mas quando a gente pede o adiantamento de serviço, é exatamente para essa questão. Como é que eu faço um trabalho para você? Faço uns meses de pesquisa, desenvolvo o serviço. De repente você fala que não quer mais, arbitrariamente, sem permitir que veja outro material. Porque aprovar ou não aprovar um serviço, principalmente publicitário, é muito natural o serviço ir e voltar até se adequar ao que o cliente quer. É assim que funciona. Bem, e por incrível que pareça, eu falei com alguns clientes, é verdade, com muitos clientes, diga-se de passagem, dentro desse processo que eu estava mal. Eu falei com alguns clientes. Porque estava mal. E com ela eu não tinha falhado em absolutamente nada. Impressionante. Então, eu estava ali, puto da vida. E a pessoa que testemunhou estava do meu lado, viu aquela situação, tentando me acalmar, quando terminou o telefone, né? O puto da vida, eu xingando, reclamando, eu falei, mas caramba, eu pedi a Deus, pelo amor de Deus, por amor a Ele, por amor de Deus, uma solução para a minha vida, e de repente a pessoa liga para mim para encher o saco, para falar um monte de bobagem, uma pessoa maluca. O que aconteceu? Bem, enquanto eu estava emputecido, toca o telefone. Aí eu vejo, é do Armindo. O Armindo. E eu virei para a pessoa do lado e falei, olha, esse telefone eu tenho que atender. Essa ligação não posso deixar de atender. Respirei fundo. E sabe quando a gente faz aquela cara de paisagem? Oi, Armindo, como vai, meu amigo? Tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Armindo perguntou como é que estavam as coisas. Ah, tá tudo bem, tá indo maravilha. Que mentira, tava maravilha nada, tava tudo ruim. Mas eu ia falar pra ele, tá tudo ruim, eu tô aqui passando fome. Não, não falei nada disso. Tá tudo bem, o que que você manda, o que que você pede?
Aí foi quando a Armindo falou, Ítalo, você fez um site para mim, fez o material, e eu preciso fazer algumas atualizações nele. Preciso fazer tal coisa, assim, assim, assado. Veja o que você pode fazer aí. Eu falei, tá bom, Armindo, manda para mim via WhatsApp o que você quer e tal, 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 tal. Ele mandou, eu sentei no computador, fiz. A alteração que ele pediu era tão bobinha que eu fiz em 5, 10 minutos. Não passou disso. Só foi alterar pequenas palavras dentro do site. Não teve nenhuma alteração grandiosa. E aí, retornei para ele, olha, foi feita a alteração e tal, tal, tá tudo ok, não sei o que. Quanto foi? Eu falei, amigo, não foi nada não. Então, te cobrar aí um serviço de 5, 10 minutos, eu vou te cobrar por quê? Não tem motivo. Não, você trabalhou e você tem que receber. Olha a situação. Você trabalhou e você tem que receber. A última pessoa que disse isso para mim, que você trabalhou e tem que receber, foi um deputado de Vitória da Conquista que até hoje não me pagou. E foi interessante que o assessor dele, que foi quem fez toda a intermediação, uma pessoa muito mal educada e mal criada, de Vitória da Conquista, de um partido desses aí, que tem uma dupla de deputados, enfim, virou para mim e falou, tanto é que eu não vou poder citar nomes, não vou poder citar partido, enfim, virou para mim e falou assim, se você tornar público, você nunca mais trabalha em Vitória da Conquista. Olha o que esse filho da mãe, para não falar filho da P, falou para mim. Pense aí numa situação. Eu fiz o serviço, fiz o material, foi um site. Colocou tudo no ar, o cara ficou enchendo o saco. A equipe dele, se tiver alguém vendo aí, vai saber disso. Sabe disso. Porque eu tenho até hoje toda a documentação, tenho até hoje todo o material. Então, só um adendo em relação a isso, para vocês terem ideia do que eu passei em Vitória da Conquista, eu precisando de grana, precisando de serviço. E esse Armindo, por incrível que pareça, estava comigo no primeiro momento, nas primeiras negociações com esse deputado. Ou melhor, com o assessor desse deputado. Que depois eu tive uma reunião com um dos deputados, né? Conversei com ele. Ah, não, conheço você, conheço sua mãe, conheço sua família, não sei o que e tal, tal. Encontrei até com sua mãe no Fligê. Enfim. Não, vai fazer. Tem hora que dá vontade de ir agora lá no Congresso, bater um papo com esse deputado e falar, olha, vocês não me pagaram não, mas deixa quieto. Eu também estou devendo algumas pessoas, então seria até bom se eu recebesse deles, né? Para eu pagar algumas pessoas que eu devo, e seria muito legal. Mas esse foi o presente que eu ganhei morando em Vitória da Conquista. E entre outras coisas que eu passei aí também, inclusive na universidade, que, Ave Maria, não quero nem lembrar. Quero nem lembrar, eu tive que ser forte por muitas vezes. Por muitas vezes. Aí, Armindo chegou e perguntou pra mim, como é que tá aí? Aí eu narrei pra ele algumas coisas, tá complicado e tal, tal, tô pensando em trabalhar de Uber. Tô até providenciando algumas coisas aqui pra poder trabalhar de Uber e fazer algum dinheiro, porque eu não estou conseguindo serviço na minha área, os serviços que aparecem as pessoas não pagam, e quando pagam falam que está caro. Inclusive teve gente que eu fiz um material primoroso, diga-se de passagem, que o bom profissional, ele sabe quando ele trabalha bem feito. E a pessoa teve a cara de pau de virar para mim e falar, tá caro. Só que esse serviço que eu fiz fez com que a empresa dessa pessoa crescesse pra caramba, não é? Isso foi caro. Você vê, caro é aquilo que a gente não pode pagar. Caro é aquilo que não dá retorno pra gente. Aí, no fim das contas, eu cheguei e contei pra ele o que estava acontecendo. Ele falou, Ítalo, uma pessoa com a sua formação, com o conhecimento que você tem, trabalhando de Uber, rapaz, olha, sai desse rema-rema. Sai aí de Vitória da Conquista. Venha para Brasília que eu te ajudo. Lembra da oração que eu fiz? Com o joelho batido no chão. Eu não pensei duas vezes. Na mesma hora eu falei para ele, eu vou. Sabe o que eu tinha para vir para Brasília? Nada. Vir porque nesse presente momento eu estou aqui. Eu não tinha absolutamente nada o suficiente. Nada que eu digo, naquela hora eu não podia sair. E é aí que começou a grande reviravolta. E é aí que começou a grande transformação. E é aí que a história de sucesso ganha força. Porque foi quando eu sentei e planejei item por item, detalhe por detalhe. Eu pensei em cada coisa. E eu vou citar agora nomes de pessoas que me ajudaram
muito nesse processo todo. E pessoas que me ajudaram e nem sabem. E olha se não foi providência divina. Allan de Card, como vocês conhecem em Conquista, Allan Kardec, ele é o dono de do imóvel que eu estava morando. E junto com Allan, que era o administrador, que tinha o administrador Clayton, o prédio era aquele famoso Jambalaya, que todo mundo conhece. Eu estava devendo muitos meses de aluguel. Muitos meses. Estava não, ainda devo, diga-se de passagem. Estou aqui assumindo publicamente a minha confissão de dívida. Ainda devo. E aí, Allan, vendo todo aquele desespero, vendo toda aquela situação, conversou comigo e me deu uma lição. Ítalo, eu sei que você está numa situação difícil agora, mas você vai conseguir vencer. Você é uma pessoa de bem. Você é uma pessoa que a gente vê que está querendo fazer o melhor. Eu vou conversar com os meninos lá, não se preocupe não, que eu sei que você vai pagar. Usou esse termo. Vem cá e me dê um abraço, mas um abraço forte, apertado, que eu lembro como se fosse hoje. E ele virou para mim e falou assim: quando você começar a conseguir seus bens materiais que você precisa, viva aquém do que você tem. E economize o máximo possível. Eu ainda não posso economizar, viu, Allan? Se você estiver vendo o vídeo, eu ainda não consigo economizar, ainda não consegui nem pagar todas as contas. Mas eu já consigo respirar. Hoje eu já consigo pensar. E Clayton, que tanto o Clayton quanto o Cleverson, quanto o pessoal todo lá do Jambalaya, né, o condomínio, na verdade o nome é Los Angeles, mas ficou famoso como Jambalaya, foram muito gentis comigo. Muito gentis comigo. Compreensivos, entenderam a minha situação, evidentemente que eu fiz acertos do que eu podia fazer, eu fui agilizando o que eu podia agilizar, e eles foram compreensivos e foram atenciosos demais, muito honestos comigo, muito corretos comigo. Então, quem falar mal desse pessoal aí, desconfie. A verdade é essa. Aí, no fim das contas, o que aconteceu? Eu comecei a planejar. E nesse planejamento, eu entrei em contato com minha tia, falei para ela, ela falou, pois eu te ajudo a renovar sua carteira de motorista, porque tinha que colocar atividade remunerada para poder trabalhar no Uber. A partir desse material eu fui começando a estudar, fui parando para pensar. Aí, eu não tinha condições de ficar devendo lá para o pessoal. Não tinha como. Né? Era muito ruim eu chegar de repente e ficar devendo lá. E o Cleiton mesmo falou, Ítalo, para pelo menos a sangria. Veja se você consegue algum lugar. E aconteceu uma das maiores decepções da minha vida, porque eu contei com uma pessoa que poderia me servir, poderia me ajudar, e a pessoa disse não. Não disse assim simplesmente não. É um parente que eu sempre tive muito carinho, muita consideração, e na hora que eu estava passando por um maior problema, virou para mim e falou, olha, eu até aceitaria você aqui na minha casa. Eu não tinha para onde ir, diga-se de passagem. Até aceitaria você aqui na minha casa, mas não dá. Embora eu confie em você, que você é um amigo da família. Pô, amigo da família, caramba, eu carrego o mesmo sangue que ele. Mas, enfim, essa pessoa acha que ela estava certa. Então, eu olhei, agradeci e nunca mais vi. E nunca mais vou ver. Porque eu tenho um brio, porque eu tenho honra. E essa pessoa acompanhou todo o processo e sabia de toda a situação. E teve também outros parentes, outros familiares que aprontaram, que fizeram umas bobagens. Mas eu também tive familiares como tia Jane, como tia Gracinha. E o meu pai fez algo que vai ficar marcado. Meu pai estava passando uma situação também muito delicada, muito complicada. E ele não deu para mim aquilo que sobrava dele, não. Ele deu aquilo que ele tinha. Meu pai aprontou muitas coisas, como todos os pais aprontam com seus filhos. Mas essa atitude dele foi a atitude mais nobre que ele teve comigo a vida inteira. Além de ter me dado a vida, mas para mim, conscientemente falando, foi essa. Ele deu o que ele tinha. Isso é profundo. E aí eu estou contando essas histórias para que você veja como é que é a ação de Deus na minha vida, como é que Deus agiu. E o mais interessante é que eu, desesperado, sem saber para onde estava, que meu pai veio aparecer depois, tá?
conversando com um amigo, Rai, do Sebo, o livreiro, que é uma pessoa espetacular, enfrentou tudo o que precisava enfrentar para virar para mim e falar assim: Ítalo, eu tenho um apartamento assim, assim, assado, tem livros, me mostrou o apartamento, fica lá. E eu fiquei. Ele me abrigou por um tempo. E foi o tempo que eu precisava para respirar, para ir conseguindo montando as coisas. Vendi o que eu tinha a preço de banana para poder vir para Brasília. Raspei o tacho. Cada real valia, cada real contava naquela empreitada. Por conta do planejamento que eu fiz. Consegui trabalhar de Uber, inclusive até em Vitória da Conquista, tomei alguns prejuízos, aluguei carro com gente que me sacaneou, com gente... Olha, tanto é que se você quiser trabalhar de Uber, sinceramente, alugue carro com gente responsável, tá? Com gente responsável, com gente que vai te dar a manutenção do carro, com gente que vai te dar carro bom para trabalhar, tá? Hoje, por exemplo, eu uso o carro da Localiza, que eu não tenho que reclamar dessa empresa, é uma empresa que vale a pena, continuo trabalhando de Uber, cada vez menos, porque eu estou tentando fazer uma transição num novo projeto, que eu não vou compartilhar ainda porque não aconteceu, mas está em encaminhamento. E, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é de cachorro latindo dos vizinhos aqui, né? E aí, no fim das contas... tomei um prejuízo muito grande, aquilo que era para ganhar o dinheiro, mas eu ganhei aprendizado, eu conheci, eu compreendi e vim para Brasília mais preparado para atuar. Chegou um momento onde eu consegui agaranhar, levei praticamente 6 meses de planejamento, 6 meses de ação, pessoas me ajudaram, pessoas me ofertaram dinheiro, de fato, pessoas me ofertaram alimentos. Aí em Vitória da Conquista, no ano de 2019, pouca gente sabe disso, mas agora vocês estão sabendo publicamente. E aí, a pessoa que estava ao meu lado na época compreendeu toda a situação, eu sou muito grato a ela, muito grato mesmo, só não vou dizer o nome aqui para não expor, talvez ela nem queira que diga o nome, porque ela me ajudou, estava comigo no momento em que eu estava mais perdido. Foi o pior momento, a pior fase da minha vida toda, em termos de sofrimento, porque eu não tinha absolutamente nada. Mas com ralação, trabalhando e rodando no Uber de madrugada, virando noite, e trabalhando 12, 14, 15 horas para conseguir fazer as coisas. E de repente eu consegui. Pois eu cheguei em Brasília no dia 22 de agosto. Sem contar que eu não posso esquecer de falar de um frater. Frater, para quem não sabe, é irmão, né, que significa irmão, que é da Ordem Rosa Cruz, que é o Davi Fantin. Porque num dos momentos que eu estava bem apertado em Vitória da Conquista, ou melhor, sem nada, eu cheguei a pedir para ele algum dinheiro emprestado. E pedi, eu lembro como se fosse hoje, pedi R$400 emprestado para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: olha aí, tu me passa as contas aí, depositei R$600, tá? Porque você está precisando. Eu não depositei os 400 não. Eu falei: mas Davi, era só 400? Não, toma aí, fica aí. Quando eu falei para ele: Davi, eu tô te devendo. Ele: não, você não me deve nada. Você não me deve nada. Fica. Quando você puder pagar, você me paga. Mas toma aí. Também estou devendo outros amigos que me emprestaram dinheiro e que eu não pude pagar ainda por conta da situação, né? Então, praticamente dado. Eu sei que... Por que eu não paguei essas pessoas ainda? Porque eu sou uma pessoa velhaca? Não, porque eu não posso pagar ainda. Então é simples assim. Mas eu sou muito grato a elas. E também eu sei que são pessoas, né, que não precisam efetivamente desse valor. Não vai passar fome, não vai ficar à mercê, não vai passar por uma situação. Eu estava numa situação muito delicada. E eu me justifiquei para essas pessoas. Estou só justificando publicamente para que vocês entendam. Claro que essas pessoas todas sabem, não escondo de ninguém. Como eu falei, eu fiquei devendo muito. E aí, foi quando eu decidi, consegui vir para Brasília. Então cheguei no dia 22 de agosto. E como eu comprei passagem de avião, que era mais barato vir para cá de avião do que vir de ônibus, comprei até, recomendo, tá? Comprar com milhas aí e tal. Quem vende é Lelé, filho de seu Valdir, que é outra pessoa que eu tenho a maior gratidão também, seu Valdir. Fica ali na Rua dos Fonsecas. Procura Lelé, que ele vende passagem bem mais barato que ônibus. E aí a gente fez as contas. E aí tinha uma escala de mais ou menos umas 4 horas em São Paulo. Eu aproveitei, passei em São Paulo, fui almoçar com o Davi e com a Lurdinha, que é também uma soro, faz parte dos estudos da Ordem Rosa Cruz, né? E é uma pessoa que eu gosto de paixão, gosto muito. E a gente foi almoçar juntos, acredite,
Na hora lá do almoço, o Davi tira R$ 400 e me dá, sem eu pedir. Ele falou, você vai precisar desse dinheiro. E aí, eu dei o destino certo para esse dinheiro, foi muito proveitoso, e vim para Brasília. O Armindo me recepcionou na casa dele, né? Mas eu não quis incomodar. Poxa, o Armindo é casado, tem filhos. O que um marmanjo como eu vai ficar fazendo na casa dele? Então eu providenciei um dinheiro para conseguir ficar no hostel. E comprei antecipadamente as passagens desse as diárias desse hostel, né? Bem baratinho. Foi diária de 35 ou 40 reais, por aí. Comprei 5 diárias. Gente, o Armindo me leva nesse hostel. Primeiro que o hostel falou que era 10 minutos do centro de Brasília. Mentira, não eram 10 minutos, é muito longe. Segundo que de onde eu estava com o Armindo, cara, levou mais ou menos 1 hora para chegar até esse local. O local que o Armindo falou, Ítalo, eu estou preocupado. Eu falei, mas eu paguei por aqui, vou ficar por aqui. Eu falei, Armindo, por via das dúvidas, deixa a mala, que eu só levei uma mala, só trouxe uma mala e uma mochila. Deixa essa mala no seu carro aí, porque eu vou resolver. Gente, eu estou contando essa história porque isso lá na frente pode servir, tá? Então, assim, você está vendo se você quiser, continue vendo se quiser também. Só interessa ver mesmo quem gosta de mim. E quem tem paciência. Diga-se de passagem. Esse hostel, o banheiro, a parede era de vidro. Um negócio feio, assim, horrível. Eu só dormi porque eu estava muito cansado, eu mal dormi. Quando eu fui tomar banho, não tinha água para tomar banho, não dava para ficar lá. Então eu saí de lá desesperado, tomei o prejuízo porque eles não reembolsaram. E aí eu saí de lá, peguei um Uber, porque na época eu estava sem carro, né? Porque eu aluguei o carro pela Localiza, como eu falei para vocês, então providenciei tudo isso. Peguei um carro, fui pro local da Localiza. Aí o Uber me levou lá, foi até o George que me atendeu, que virou meu amigo, que me pegou de Uber e tal. E aí, peguei o carro da Localiza, tomei as providências que tinha que tomar e fui procurar um hotel. Achei um hotel no Núcleo Bandeirante, em Brasília. E lá, fiz amizade com a moça e tal, era final de semana, incrível que pareça. Porque eu cheguei aqui, cheguei numa quinta, isso era numa sexta, que aconteceu da quinta para sexta. E aí, a dona Tânia, eu não sabia que Brasília, final de semana, é mais barato. Se você quiser vir para Brasília, venha no final de semana, que é muito mais barato que o final de semana, porque Brasília funciona por conta do congresso público e tal. Então, quando você tem aí o meio de semana, se você quiser vir para cá na segunda-feira, a passagem é caríssima. Mas se você quiser vir para cá na quinta, na sexta, ó, show de bola, é baratinho. E ir embora, por exemplo, na segunda, na terça, melhor ainda. Muito mais barato do que ônibus mesmo. E aí, no fim das contas, Dona Tânia fez a hospedagem muito mais barata para mim, porque era final de semana, eu fiquei por lá e fui trabalhar com o Uber. E para conhecer a cidade, fui conhecendo, fui fazendo amigos, fui descobrindo coisas novas. A companheira que estava comigo, que estava certo para vir para cá, desistiu depois de um tempo. É o direito dela, ela faz da vida dela o que ela quiser, não é? E eu fui viver minha vida. Peguei um projeto, o Armindo me indicou para uma empresa, eu fiz esse serviço, concluí o trabalho, não era exatamente aquilo que eu gostaria de trabalhar, me dediquei exclusivamente a trabalhar com Uber, então fui fazendo as coisas para poder pagar a sobrevivência. Até que depois de um tempo, porque já tem, eu cheguei aqui em agosto, né, nós estamos no final de fevereiro, então depois de um tempo eu conheci uma mulher. Olha como que é Deus na vida da gente. Eu conheci uma mulher exatamente do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre pedi. Bonita, trabalhadora, decente, também vinda do interior, também com uma experiência de capital. Uma pessoa super trabalhadora. Posso falar uma coisa para você? Essa pessoa apostou em mim. Não pensou 2 vezes. Ela acreditou em mim. E ela acredita em mim. Onde, em Vitória da Conquista, meus familiares não acreditaram. Meus familiares, não estou dizendo todos, tá? Mas meus familiares, você não sabe quem é Ítalo. Ele foi criado no mundo. Você não sabe quem ele é. Chegaram ao ponto de falar isso. E uma pessoa totalmente desconhecida, que nunca me viu nem mais gordo, nem mais magro. Agora ela está me vendo mais gordo, porque eu estava mais magro. Só com ela eu ganhei aí
Eu estava com 56 quilos, hoje eu estou com 84, calcula aí, 8 quilos com ela. Estou até barrigudo. Porque ela cozinha muito gostoso, diga-se de passagem. E aí essa pessoa apostou em mim. E no primeiro dia que a gente se conheceu, ao invés da gente falar sobre um e o outro, nós começamos a falar de negócios, a gente começou a falar sobre projetos de trabalho, e ela embarcou, e ela cresceu, e eu virei para ela e falei bem assim, olha, estou te conhecendo agora, estou te conhecendo nesse momento, e só se eu for bobo de deixar você ir. Você pode até não querer namorar comigo, é um direito seu, mas com certeza negócio com você eu quero fazer. Eu quero fazer negócio com você, eu quero trabalhar com você. E por incrível que pareça, eu lembrei da história de Sidney Magal, que Sidney Magal estava no palco cantando, vocês podem ver essa história na internet, e viu a mulher e falou, eu me apaixonei por você, eu te amo, quero casar contigo. Resultado, ele já está quase há 40 anos casado com essa mesma mulher, porque eles acreditaram nesse amor, eles acreditaram nessa possibilidade. E uma amiga que me ajudou muito na universidade, diante dos problemas que eu estava passando, porque ela foi muito neutra e muito sábia, ela virou para mim e me ensinou duas coisas que eu não vou esquecer mais nunca na minha vida. Primeira coisa que ela me ensinou, quando eu estava reclamando da perseguição, do povo que estava enchendo o saco, inventando mentira, caluniando e tudo, uma série de coisas, ela virou para mim e falou, Ítalo, tenta compreender que essas pessoas que fazem isso é porque elas acreditam que estão defendendo o espaço e que esse espaço que elas conquistaram lhe custou muito. Então elas defendem de todas as formas porque elas não querem perder. Claro que naquele momento eu não conseguia compreender porque eu estava no olho do furacão, eu estava passando por toda a dificuldade, né? Mas hoje eu compreendo. E essa turma da lacração, do mimimi, essa turma preconceituosa que finge que não é preconceituosa, essa turma do ódio que acha que não odeia ninguém, eu entendo vocês. Não justifica o que vocês estão fazendo, mas eu entendo vocês. É porque vocês ainda não conseguiram compreender qual é a diferença de inclusão natural, inclusão forçada e segregação. Infelizmente, vocês ainda não entenderam. No dia que vocês entenderem isso, vocês vão perceber que não precisa utilizar das suas orientações, seja elas quais forem, para fazer-se de vítima e para agredir e perseguir pessoas que compreendem que vocês são apenas pessoas humanas. E acabou. Eu estou nem aí com a militância de vocês, com o partido. Eu não sou muito menos Lula, muito menos Bolsonaro. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. E olha, não quero nem entrar nesse mérito de política, porque eu estou por aqui assim, né? Ou melhor, por aqui. Não dá mais para falar sobre isso, que qualquer coisa é problema, motivo de lacração, motivo de problemas. Mas enfim, então, essa é a primeira coisa que ela falou. E a segunda coisa ela disse, ninguém manda no coração. Quando o coração diz, se jogue. E eu me joguei, viu, Rosa? Me joguei. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, apostando. O que eu quero dizer é que Deus está agindo na minha vida. Eu não estou atribuindo a minha vida a essa pessoa. Eu não estou atribuindo o meu sucesso a essa pessoa. Estou dizendo que essa pessoa é uma das apoiadoras para esse projeto. Por quê? Quem é que tem responsabilidade pela melhora de vida? Sou eu. Mas ninguém. Fui eu que quis, fui eu que batalhei, fui eu que ralei, fui eu que busquei. Foi Deus que me deu forças. E eu aproveitei, estou aproveitando essas forças. Porque uma coisa é certa. Você pode assistir aquele filme O Segredo, que é muito legal, e diz, pensamentos materializam coisas. E as coisas estão se materializando. Eu estou trabalhando muito com uma coisa chamada criação mental. Estou praticando a criação mental. Se você quiser saber, me chama que eu explico. Talvez eu até grave vídeos sobre isso, explicando como é que funciona. Então, eu sou a prova viva de que algo está acontecendo. Talvez vocês vejam aí alguns vídeos que eu fui gravando ao longo desse período, que está acontecendo. E a primeira grande mudança foi um desafio que eu consegui vencer, que foi parar de fumar. Que depois é uma outra história. E eu consegui parar de fumar depois de 18 anos fumando. Hoje eu não sinto nem vontade. Às vezes sonho e tal, mas não é uma coisa que me dá agonia. Tanto é que eu estou lembrando agora porque falei. E consegui parar de fumar. Então, se eu fui capaz de conseguir parar de fumar e de quebrar um paradigma que estava cristalizado, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu não nasci fumando. Eu consigo viver sem preconceitos. No modo geral de dizer, porque como eu já expliquei antes, preconceito todos nós temos. Mas eu consigo viver bem.
Então, o que eu quero dizer é que quando eu fiz aquela oração, lá no início de tudo, Deus começou a agir na minha vida e está agindo. E cada vez mais. E hoje eu estou empenhado em um projeto que eu acredito que vai dar certo. Porque eu estou batalhando muito. E se não der certo, ele deu certo por servir de aprendizagem. Tá? Já deu certo. Lembrando da faixa preta? Hoje eu sou faixa preta. Hoje eu sou faixa preta. Agora falta ser mestre. E ser mestre de mim mesmo. Ser mestre da minha vida. Estou retomando os meus estudos da ordem. Quando eu falo ordem, da Ordem Rosa Cruz, que muito tempo eu fiquei fora. Estou fazendo de tudo para regressar, para encontrar o meu eu interior, compreendendo a mim mesmo. Então eu estou buscando esse autoconhecimento. Porque antes desse autoconhecimento, eu tive que aprender uma coisa chamada autorrespeito. Então eu aprendi a me respeitar. Eu estou aprendendo a me respeitar. E não vou permitir que ninguém me desrespeite mais. Porque eu não vou dar para eles motivos para isso. As pessoas vão me desrespeitar? Vão. Porque as pessoas são babacas. Elas vão desrespeitar todo mundo. Isso é normal. A diferença é que eu não vou dar motivos. A diferença é que eu vou procurar ter uma ação mais nobre. Pensa bem no que eu quero dizer com ação mais nobre. Até para fechar, porque já tem aqui praticamente 1 hora, ou sei lá, é mais de 1 hora de vídeo. Então pensa bem o que eu vou dizer para você. Quando alguém machuca a gente, magoa a gente, faz uma bobagem contra nós, a primeira reação instintiva é querer matar a pessoa. Não é? Mas a gente sabe das consequências de matar alguém. Não estou falando de leis de homens, não. Estou falando de leis kármicas, leis divinas, leis esotéricas, leis místicas, como quiser chamar. Então, se eu não posso matar, eu vou descer a porrada na pessoa. Entenda que descer a porrada também tem consequências, mas bater na pessoa é muito mais nobre do que matar a pessoa. Tá bom, eu não vou bater na pessoa, então eu tenho a opção de xingar a pessoa, de brigar com a pessoa, esbravejar com ela. Ok, eu sei que brigar e gritar tem suas consequências, mas brigar com a pessoa, xingar a pessoa é mais nobre do que bater na pessoa. E muito mais nobre do que matar a pessoa. Então eu posso alfinetar, né? Eu posso ali cutucar, eu posso soltar umas piadinhas, eu posso mandar as indiretinhas. Tudo bem, essa atitude é mais nobre do que gritar, do que xingar. Mas eu posso também simplesmente tentar compreender o porquê daquela pessoa ter feito aquilo. Que é muito mais nobre do que alfinetar. Simplesmente me calo e tento compreender. E a partir do momento que adotei essa opção de compreensão, eu consigo adotar a maior nobreza de todas, que é perdoar a pessoa, mesmo ela tendo ferido. Entenda, seus filhos da mãe que me perseguiram em Vitória da Conquista, que me criaram problemas. Eu estou perdoando vocês. Não de uma vez, aos poucos, porque eu estou compreendendo vocês. Pouco a pouco eu estou perdoando cada um. Porque eu entendo que vocês ainda não atingiram esse nível de nobreza. E não estou sendo aqui hipócrita, não, estou falando a verdade. Porque eu estou aprendendo. E a partir do momento em que eu perdoo as pessoas que me feriram, isso faz bem para mim. E eu liberto essas pessoas de raiva, de rancor, de mágoa que eu estou carregando, porque isso tudo é energia. De certa forma, como alguns espíritas defendem, eu estou obsediando as pessoas em vida. Então o perdão liberta a gente, porque eu não tenho que ficar emanando uma energia de mágoa, de rancor, de ódio, sabe? É muito melhor. Muito melhor a gente libertar a pessoa, perdoar a pessoa e se libertar também. É difícil? Lógico, eu sei que é difícil. Mas a gente consegue. E hoje eu consigo acordar sorrindo. E hoje eu consigo acordar feliz e falar com toda a verdade, eu sou feliz. E quando você começar a entender o que é criação mental, você vai se colocar no estado de solicitação, de clamor, que foi aquilo que eu fiz a Deus. Coloque-se no estado de recepção, receba as dádivas divinas, receba o que você pediu, foi o que eu fiz quando eu aceitei a forma como as pessoas estavam me servindo. Claro que
nem sempre as coisas vão vir. Não é Deus vai sair da nuvenzinha, oh meu filho, toma aqui. Ele não vai fazer isso, tá? Então, se você estiver esperando por isso, se esqueça, porque não é bem por aí. Deus vai agir de forma diferente. Ele pode colocar, por exemplo, uma pessoa te emprestando um dinheiro, que evidentemente você vai pagar, se for empréstimo, um dinheiro emprestado é emprestado, né? Se for empréstimo. Ou, de repente, vai colocar uma pessoa na sua vida que te emprestou o dinheiro e vai falar, olha, Ítalo, você precisou, você não me deve nada. Ou, de repente, vai colocar uma pessoa na sua vida que vai falar, venha para Brasília, venha para tal lugar, faça tal coisa. E aí receba. E quando receber, tem a coisa mais importante. Gratidão. Eu vou ter que dar uma pausa agora. Você nem vai perceber essa pausa, porque na realidade isso aqui vai dar um cortezinho, tá? Cortou. Voltou. Deu um cortezinho. Mas enfim. Então, quando você se colocar em estado de gratidão, entenda que muita gente... Eu até vi o Marcelo Tchermak falando sobre isso, que é um grande amigo pessoal também, que está marcado aqui, né? O Marcelo Tchermak, ele falou sobre gratidão. Depois assista esse vídeo dele, lá na página dele, que é muito interessante. Onde ele fala que gratidão não é uma virtude, não é algo que a gente pode ter. A gente pode ser agradecido, a gente pode agradecer. Sim, é uma virtude agradecer. Gratidão é um estado de gratidão. E eu gostei desse termo que ele usa. É um estado. Então, se coloque em estado de gratidão. Dê graças a tudo que tem. E desfrute daquilo que lhe foi confiado. Porque nada é nosso. Entenda que o que a gente tem nesse mundo aqui é emprestado. Não é verdade? É emprestado. Não adianta a gente ficar brigando por coisas que a gente nasce sem trazer nada, morre sem levar nada, e a gente fica brigando nessa vida inteira aí por coisas materiais. Bem, as coisas materiais, elas não são emprestadas. Por isso que, agora eu entendo, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer que o reino de Deus é mais importante. A gente já sabe que o reino de Deus é o nosso Deus. O Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão, o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão, enfim. É esse reino. E aí as coisas vão sendo acrescentadas. Os bens materiais podem ser acrescentados. Não peça bens materiais. Claro, se você quiser pedir, peça. Às vezes você está precisando, está passando fome, está passando necessidade. Mas peça aquilo que lhe serve de fato. Peça aquilo que não é egoísta. Peça aquilo que vai fazer com que você multiplique. Haja pela multiplicação do bem, porque somos todos um. E quando a gente começa a multiplicar, por incrível que pareça, por mais dor e sofrimento que a gente passe, acredite, a bonança vem. E está vindo para mim. E eu estou sentindo essa bonança. Entenda, pelo amor de Deus, não é bonança material que eu estou falando, tá? Que pode vir? Pode, mas ela não é a mais importante. Eu preciso ter, porque esse negócio de ser pobre, eu sou pobrezinho, cara, não é bom. Não é bom. É nobre ser pobre, é bonito passar fome. Não é bonito passar fome, cara. Não é bonito. Imagine você tendo família, profissão, formação, tudo e passando fome. Isso é ruim. Eu sei, eu passei, dormi com fome, estômago roncando. Doente. Não é bom. Tá? Não é bom. A gente sente essas dores, essas questões no corpo físico, no plano físico. Então é bom ter também coisas físicas. Ter dinheiro é bom para prover essas coisas. Mas ter dinheiro para ostentar, que é o que a gente chama atenção, não precisa. Ter dinheiro para falar, olha, se você não pode ter a vida que eu tenho, azar o seu, porque eu tenho. Isso é babaca, é gente tola que pensa nisso. Eu também já fui babaca, assim. Então eu compreendo e posso chamar de babaca porque eu também já fiz isso. A gente quer provar por A mais B, eu sou empresário, eu sou muito bem sucedido na vida, olha o dinheiro que eu tenho, eu sou um funcionário público maravilhoso, olha. Balela, bobagem. E hoje eu entendo que Salomão dizia que correr atrás dessas coisas é como tentar pegar o vento, né? Correr atrás do vento, é tolice. E é tolice mesmo. Então desfrute das dádivas que Deus está te dando. E a maior dádiva que Deus vai dar quando você, primeiro, soube solicitar, não é? Soube solicitar, fez todo o processo de criação mental sobre isso, imaginou, clamou, pediu, receba. Depois que recebeu, esteja em estado de gratidão. Depois, botar assim, desfrute, fica mais fácil. E depois de desfrutar, a quinta essência, compartilhe, multiplique. A luz que você recebe de forma divina não vai diminuir se você acender a luz de outras pessoas. Imagine que você é uma vela
Você não vai perder o seu fogo se acender uma outra vela. Tá vendo? Não vai perder, você continua brilhando. Então, deixe de mesquinharia. Pare de ganância, porque a ganância não faz parte do processo divino da multiplicação das coisas. E quem pensa isso, sinceramente, é um idiota. É mesmo. E ignorante, porque está ignorando o que realmente importa. Então, assim, você tem todo o direito de ter dinheiro, tem todo o direito de ter bens, você tem o direito de ter uma boa casa, de ter uma boa moradia, você tem direito de viver aprazivelmente, de uma forma aprazível. Pronto, resolveu o problema. Você pode ter uma vida plena em bens materiais, mas elas são acrescentadas quando a gente conhece o reino de Deus. Isso é simples. Então o sucesso não é financeiro, o sucesso é mental. Porque a única coisa que a gente leva é a nossa consciência. É a nossa capacidade de amar. E não dá para a gente falar que ama se a gente não está preparado para perdoar. O amor também é perdão. O amor também é compreensão. O amor é fogo que arde sem doer, sem se ver. É ferida que dói, não se cansa. Então, enfim. Gente, por que eu decidi gravar esse vídeo? Se você viu até aqui, você já está entendendo. Porque eu estou compartilhando contigo não uma história de vítima. Ai, o mundo foi mal comigo. Oh, meu Deus. Oh, céus. Oh, vida. Eu estou fazendo esse drama todo aqui para ficar mais engraçadinho, para você rir. Mas, na verdade, eu estou compartilhando isso contigo porque eu estou dizendo que eu peguei o meu problema e não fiquei meramente reclamando. Nem todo mundo sabia. Tem gente que pode estar vendo esse vídeo aqui que nem sabia o que eu estava passando. Porque me via sorrindo. Mesmo em depressão. O que eu quero dizer é que eu peguei o problema e achei uma solução. E essa solução foi primeiro clamar a Deus, sim, sem religião. Se você quiser ir para a religião, te faz bem, ótimo. Vá lá ser doutrinado, vai lá receber aquela orientação, aquela doutrinária. Vá, tudo bem, é o direito seu, faça o que você quiser. Eu não quero. Eu me sinto bem onde estou, estudando filosofia e compreendendo cada vez mais as razões filosóficas, lógicas e principalmente aristotélicas, que eu até recomendo que vocês leiam Ética a Nicômaco, que é maravilhoso, de Aristóteles, e que está me orientando, e eu estou gostando disso. Mas a minha raiz católica, evangélica, espírita, as minhas raízes cristãs, porque eu fui educado dentro da religião cristã, dentro das suas mais diversas ramificações possíveis, porque eu fui procurar conhecer, né? Dentro do processo cristão e também de outras religiões não cristãs que eu fui experimentar, que fui conhecer. Hoje, nenhuma delas me serve como prática, mas todas elas enriqueceram o meu conhecimento, tanto é que eu cito aqui. Então, multiplique. Divida com as pessoas, e esse é o motivo desse vídeo. Dê exemplos. E eu peço para você, de coração que assistiu até aqui, ore por mim. Ore por mim. Eu careço de oração, eu preciso de oração. Passei por altos e baixos, como todo mundo passa. E vou passar por altos e baixos, não quer dizer que está tudo maravilhoso. Isso me faz lembrar de Nélio, que é outro fráter lá da Ordem Rosa Cruz, que quando a gente estava lá em São Paulo, na loja São Paulo, por exemplo, teve uma meditação aberta e tal. E lá ele virou assim e disse: olha, quando tudo estiver ruim na vida, respire, relaxe, porque vai passar. E quando tudo estiver muito bom, respire, relaxe e aproveite, porque também vai passar. Porque a vida é cíclica, e esse é o processo que a gente tem. E me faz lembrar também de um outro fráter, o Machado, que estava explicando, né, que se a gente leva um tempo criando problema, nós vamos levar também um tempo para solucionar esse problema, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Imagine aí uma pessoa que passa 20 anos, por exemplo, levantando uma parede. Ele pode até derrubar a parede um dia, mas para tirar os destroços de lá vai levar um tempo. Para limpar tudo vai levar um tempo. Não é verdade? Só usei esse exemplo, mas você pode aplicar para qualquer outra coisa. Por exemplo, pessoas que são magras a vida inteira e que de repente fazem um regime de engorda, tomam anabolizante. Eu fiz isso. Engorda, fica fortão, parou de tomar anabolizante, murcha e fica flácido e doente. Tem muita gente que come a vida inteira, é gorda a vida inteira, de repente faz regime, faz bariátrica, faz não sei o quê, emagrece e daqui a pouco engorda de novo. Sabe por quê?
acontece isso? Porque a pessoa não faz uma coisa chamada reeducação alimentar. A pessoa não se modifica, ela não quebra seus paradigmas, ela continua com a mesma prática, pensando que é assim que soluciona as coisas, pensando que os problemas vão resolver assim. Bobagem, balela. Você quer, falando sobre engordar e emagrecer, você quer fazer uma reeducação alimentar? Eu recomendo uma amiga minha que também me ajudou, Raíssa Magalhães. Ela, inclusive, me ajudou, me orientou para fazer uma reeducação alimentar para eu conseguir chegar no peso ideal, que é do que eu queria. Hoje eu estou no peso ideal, caramba. Eu tenho 1,83 m de altura, estou com 84 quilos. Tudo bem, dentro do MC eu estou um pouquinho acima, mas eu nunca estive acima, eu nunca estive dessa forma. Eu estou me sentindo bem. Vou entrar, providenciar uma academia para poder melhorar o tônus muscular. Até por uma questão de saúde. Estou com minha saúde plena. Mas eu fiz uma reeducação alimentar. Com esse exemplo, compreenda que quando a gente quer mudanças de fato na nossa vida, a gente tem que também... Não adianta pedir dádiva divina se a gente não agir. Então, vem o sexto elemento. Atitude. Ação. E não tem que provar para todo mundo que você está agindo. Simplesmente faça. Simplesmente haja. Ficou claro? Então, a partir do momento em que a gente aprende essas coisas e a gente começa a compreender a nós mesmos, aprende o autorrespeito, começa a aceitar as situações de vida, de repente a gente começa a se conhecer. Assim, fazendo um triângulo. Assim, não. Isso aqui não é xoxota não, tá? É um triângulo divino. Ou seja, imagine que você está aqui clamando a Deus. Nas minhas mãos e na minha cabeça, ó, forma um triângulo. E Deus, imagine que Deus está com as suas mãos postas, mandando para a gente suas bênçãos. E a gente recebe essas bênçãos. Então, seja receptáculo de Deus. E agora, por incrível que pareça, fica claro para explicar para vocês por que em muitos salmos, né, salmos de Davi, salmos de Salomão, eles dizem: eis aqui a noiva do Senhor. Ué, Davi sendo noiva no sentido feminino, mas é porque na nossa língua tem essa questão, mas quer dizer, seja um receptáculo divino, seja um receptáculo das dádivas divinas. Se purifique para receber as dádivas divinas. Compreenda que nós estamos passando por processos de purificação, de aprendizagem, e Deus quer a gente exatamente como a gente é. Só que para a gente ser mais abundante na nossa vida e fazer coisas diferentes e ter coisas melhores, a gente também precisa se melhorar, a gente também precisa mudar. Então não adianta falar: eu rezo, eu vou para a igreja, eu faço a mesma coisa. Cara, se você tiver com essa vidinha normal, do mesmo jeito, você não vai ter nada demais para contar. Vai ser essas coisinhas normais e corriqueiras. Agora, se você quer mudar de vida, quer se aventurar em se conhecer, saia da zona de conforto. E às vezes, a gente precisa passar por situações muito difíceis, que agora que você entende mais ainda, como eu passei, para procurar uma melhora. Então pegue do seu problema, e ao invés de fazer um mimimi, um vitimismo, pegue desse problema e entenda esse problema, compreenda esse problema. E fale assim: eu vou solucionar isso e vença. E eu quero agradecer, principalmente, a Silvia Altan Bernardo, que também está marcado aqui no vídeo. Eu quero agradecer a Silvia por ter me ensinado tanto, por ter me orientado tanto nas terapias psicológicas que eu fiz com ela. Faça terapia, gente, eu recomendo. E não podia deixar de falar o que aconteceu aqui em Brasília, só para fechar. Acredite se quiser, uma das professoras, que eu tive vários professores maravilhosos, né? Mas uma das professoras que marcou a minha vida quando eu era menino, que eu chamo até hoje de Tia Suzy Willick, por incrível que pareça, mora aqui em Brasília. E eu me encontrei com ela aqui. Ela foi minha professora quando eu tive a oportunidade de estudar no São Tarcísio, que inclusive tem alguns colegas que a gente mantém amizade até hoje, como Ivalmar Garcês, né? E Ustana, e tanta gente que a gente se mantém aí amigos. Anderson, e eu não vou lembrar de todo mundo para não esquecer ninguém. Mas eu encontrei com ela aqui, a gente criou uma amizade, temos um grupo de meditação, de vez em quando eu vou na casa dela. Aí a Lorena já conhece também, a gente sempre se encontra, passamos o Natal juntos. É uma coisa maravilhosa. E isso não poderia ter acontecido se eu não tivesse me permitido. Então vem agora o sétimo elemento. Permita-se. Permita-se ser moldado.
Permita-se ser destruído, né? Minha língua pregada, então, destruído e reconstruído novamente. É aquela conversa do vaso do oleiro. Permita-se escolher os caminhos. E dentro das religiões africanistas tem um orixá, que alguns erroneamente atribuem como se fosse demônio, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas não é um demônio, que é o Exu. Exu, para quem não sabe, ele é o criador, o responsável, né, segundo a tradição iorubá, pela criação do planeta Terra como a gente está aqui. Ele que criou montanhas e tal, porque ele pegou as sementes lá de Oxalá, que Zambi deu as sementes da criação para Oxalá, e tal, o mundo é uma cabaça, enfim, na criação do mundo iorubá, que eu não acredito nisso, mas ilustra. E aí Exu foi lá e fez as coisas todas. E aí Zambi e Oxalá olharam aquilo e tal, que Exu enganou Oxalá, tá? Botou Oxalá para tomar vinho, Oxalá tomou vinho, ficou bebão, dormiu, ele pegou as sementes da criação e aprontou. Depois pesquise aí, você vai ver essa história, que é muito legal, muito divertida também. E aí Exu, ele criou, ficou com as encruzilhadas, com os caminhos. Dentro das religiões africanistas, que eu também tive a oportunidade de estudar, até para conhecer, e cheguei até a praticar algumas também, alguma parte dessa religião, Exu é o orixá que te dá pelo menos 4 opções de escolhas. 4 caminhos. O que isso quer dizer dentro da tradição iorubá? Que você define qual é o caminho que você vai seguir. É o livre-arbítrio. Você sabe o que você vai fazer. Você não pode culpar orixá, demônio, pessoas, Deus, quem quer que seja, pelas escolhas que você fez, pelos caminhos que você decidiu trilhar. Às vezes a gente é forçado a fazer coisas que não estão aí à nossa alçada, não é? Mas, o que você prefere? Liberdade ou conhecimento? Lembrando que o conhecimento liberta e o conhecimento te dá condições de ter escolhas melhores e escolher caminhos melhores. Eu estou escolhendo melhor do que eu escolhi no passado. Eu estou trilhando caminhos melhores do que aqueles que eu trilhei no passado. Exatamente porque eu estou com um pouco mais de conhecimento. E para fechar, eu tenho que falar de Sócrates e desse paradoxo socrático que ele diz: só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem diante daqueles que pensam que sabem alguma coisa. É mais ou menos assim. Isso quer dizer que eu estou num processo de aprendizagem e eu compartilhei com vocês agora o pouquinho que eu sei. E não é falsa modéstia não, porque é pouco mesmo. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que, caramba, tenho muita coisa para aprender. E a partir do momento em que eu pensar que eu já sei demais e que sei tudo, é melhor morrer, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui, então morro, não é? Pense nisso. Se você acha que você é aquela pessoa que sabe tudo, que compreende tudo, então morra, porque não tem por que você estar aqui. Se você acha que sabe tudo e quer compartilhar, compartilhe. Talvez você tenha algum propósito. Mas, quando a gente ensina, a gente aprende. E hoje mesmo, gravando esse vídeo, tanta coisa eu aprendi. Tanta coisa eu compreendi. Tanta coisa eu relembrei. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi aí mais de 1 hora, não é? De vídeo. Eu espero que tenha lhe servido. Eu vou deixar esse vídeo público, aberto, para que ele sirva de exemplo para outras pessoas. Se você achar conveniente compartilhar, se quiser comentar, comente. Se quiser curtir, curta. Se não quiser curtir, também não curta. Dê os dislikes, né? Porque eu estou decidindo aqui, eu vou colocar no YouTube também esse negócio. Então, viva sua vida. Viva a sua vida. E lembrando do início do vídeo, cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade. Então, faça desejos positivos, desejos por coisas boas que você pode multiplicar. Você pode fazer o que você quiser, mas faça com responsabilidade, porque toda ação tem reação. Não é? E você pode escolher viver uma vida melhor. Permita-se. Arrume seu quarto. Eu digo isso porque tem um livro, se não me engano, é o Peter Jordan, são coisas assim. Eu li o resumo desse material, são as 12 maneiras de viver uma vida melhor, uma coisa assim. Então, procure viver melhor. Arrume seu quarto, arrume sua cabeça.
E mais uma vez, olha que interessante. Antes de tirar o cisco do olho do outro, tire a trave do seu olho. Eu estou fazendo isso. Estou aprendendo. Eu ainda tenho preconceitos. E terei. Porque isso faz parte do instinto de sobrevivência. Essa é a justificativa biológica. Mas dentro da moralidade, é porque eu estou aprendendo. Então eu não sou nenhum ser perfeito. E erro pra caramba. E vou errar pra caramba. Porque eu estou no processo de aprendizado. Mas tenha certeza, eu estou me permitindo aprender e acertar. Então, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E muito sucesso. Muito sucesso. Saudação aí para os fráteres e sorores nas 3 pontas do triângulo, aos iniciados, mistos e tal, aquele famoso triplo e fraterno abraço. O triplo fraterno abraço, enfim. Que Deus abençoe a todos, paz profunda, e que vocês e você que assistiu até aqui encontrem a sabedoria dentro de si, conhecendo a si mesmo. Tchau, tchau.